Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil. E sim, pessoal, mais um vídeo aí sobre Banco do Brasil. O banco reportou os resultados do segundo trimestre de 2026. Portanto, agora, neste vídeo, eu não vou focar em resultados do Banco do Brasil. Nada de curto prazo. Eu vou mostrar para vocês aqui um segredo que poderia fazer o Banco do Brasil se valorizar mais de 800%. Isso mesmo que vocês ouviram. Podem parecer maluquice o que eu tô falando aqui para vocês, mas sim, se o Banco do Brasil engatar um ciclo de alta, ele poderia subir mais de 800% por um fator que o mercado está escondendo aí de vocês, que eu vou revelar para você que ficar comigo aí até o final desse vídeo. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e esse segredo misterioso, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil é a minha maior posição da carteira de ações do canal e compro ações do Banco do Brasil desde quando iniciei na Bolsa de Valores. De fato, pessoal, o banco aí no curto prazo segue sofrendo alta da inadimplência, queda da rentabilidade, toda a história que você já sabe. Mas, pessoal, sabe um ponto que o mercado não dá devida atenção para Banco do Brasil? O Banco do Brasil não pode ser tratado como os demais bancões privados, tá? Eu vejo muitas pessoas comparando o Banco do Brasil com o Itaú, comparando com o Bradesco, comparando com o Santander. Pessoal, não compare o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio aqui no país. Mais de 50% da carteira de crédito do banco está ligada ao agro. E aí você já começa a pensar numa coisa interessante. O banco é cíclico, ele é um banco de commodities. É totalmente diferente do Bradesco. Ah, Pablo, o Bradesco é cíclico. É cíclico, porém ele é atrelado para o varejo de baixa renda. O Itaú é atrelado para alta renda no varejo, né? E o Bradesco também é atrelado para baixa renda. Então perceba que há aí uma nuance bem diferente em comparação aos bancos privados. O Banco do Brasil é o que menos concorre território com os outros três incumbentes. Enquanto o Bradesco, o Itaú e o Santander acabam se disputando entre si para ver qual que é o melhor banco, o Banco do Brasil fica único isolado, porque ele só foca no agro. Claro, ele tem a carteira de pessoas físicas, ele tem ali a carteira de pessoa jurídica, mas o forte do Banco do Brasil é o agronegócio. E até a própria carteira de pessoa física do banco tem clientes do agro, PFs do agro. Então perceba que acaba gerando aquele efeito de contaminação, né? Se o agro acaba indo mal, o Banco do Brasil nas suas outras carteiras também será afetado indiretamente, porque também tem outros clientes que atuam no agronegócio. Então isso já vê uma diferença muito grande. E aí você consegue pensar no seguinte, então ele é um banco de commodities. Na verdade, pessoal, o Banco do Brasil, ninguém vai ter essa coragem de falar aqui que eu tenho para vocês, tá? O Banco do Brasil, ele é que nem a Petrobras. Eu me arrisco a dizer isso, pessoal. Muitas pessoas falam, o Banco do Brasil é mais previsível. Mentira. O Banco do Brasil é tão cíclico, tá? Quanto a Petrobras. Por quê? O agro, ele depende exclusivamente de commodities agrícolas, ou seja, a soja, o milho, o algodão, a arroba do boi e várias outras commodities, o café. Quando essas commodities estão em baixa, que é o cenário atual, a gente vê que a soja está nas mínimas históricas, a gente vê que o milho está em queda, vê empresas do setor do agro também sofrendo conjunturalmente, não somente o Banco do Brasil. E aí, consequentemente, pessoal, quando a gente tem um boom de commodities, né, a China acaba comprando muito do Brasil, o preço das commodities acaba se valorizando, o Banco do Brasil, por ser o maior player nessa parte, se beneficia muito. E olha a alta que o Banco do Brasil teve dos anos de 2002 até 2007. A ação do Banco do Brasil subiu de apenas 87 centavos para mais de R$ 7,00 a ação. Sabe o que aconteceu com a valorização? 7,20 dividido por 0,78, né? Num período aqui de mais ou menos 4 anos, o banco subiu
823% na cotação. E se você coloca retorno com o provento reinvestido, superou mais de 1.500%. Sabe por quê? Por conta da ciclicidade do agro. Nessa época, a gente teve um boom do agronegócio, teve bolsa subindo, tá? E, consequentemente, a gente teve um boom de commodities aqui no Brasil, tá? Ou seja, tecnicamente petróleo, soja, milho, minério de ferro, todas as commodities nessa época acabaram se valorizando fortemente, levando uma alta expressiva da Bolsa de Valores, porque a Bolsa, o Ibovespa, né, o principal índice de ações aqui do país, o Brasil, ele é voltado principalmente para empresas de commodities, Petrobras, Vale e Banco do Brasil. Então, na verdade, as commodities movem o PIB do país. Só o agro já representa mais de 40% do PIB. O petróleo também, o minério de ferro também. Então, quando a gente tem um cenário de alta, o Banco do Brasil tende a se valorizar forte. Mais uma vez, preconizando de que o banco poderia sim bater 800% de alta. Nessa época, ninguém falava isso. Mas agora, o múltiplo, porque o que importa não é a cotação. Esquece isso, tá? A cotação, ela é reajustada conforme os resultados do banco foram crescendo. Então, naquela época, o patrimônio líquido do Banco do Brasil era muito inferior. Você pode até pegar aqui no próprio Oceans 14, tá? O múltiplo do banco hoje é parecido com o dos anos de 2002, ó. Na verdade, em 2002 ele estava até mais caro, cotado em 0,78 de PVP. Então, caso o Banco do Brasil engate um novo ciclo de alta, ele poderia subir igual antigamente, ou até mais, né? Porque o múltiplo agora está mais deprimido. A questão principal é o quê? É que naquela época, o patrimônio líquido do banco era muito inferior. Você pega aqui, ó, o patrimônio lá no ano, né, de 2002, o patrimônio líquido do BB era de apenas 9 bilhões e hoje sonda na casa de 189 a 190 bilhões. Então o banco cresceu o seu patrimônio líquido, mostrando que o Banco do Brasil atualizou o seu VPA e o preço da ação também acabou acompanhando, pessoal, porque se ele ficar por 0,50 do patrimônio a um banco que vale 190 bi de patrimônio, ele vai ficar por 100 bi de valor de mercado. Naquela época, né, ele tinha metade do valor patrimonial, só que a base de patrimônio era totalmente distinta, né? Na casa de 9 bilhões. Então, para o banco ficar pela metade do valor patrimonial naquela época, o valor de mercado do Banco do Brasil era de apenas 4,6 bilhões. Muito provavelmente a base acionária da época era menor, por isso que a ação do banco era tão barata. Então, a base acionária devia ser em 2 bilhões, 1,8 bilhões, por aí, né? Para o banco ficar cotado nos seus 78 centavos, até mesmo 80 centavos, a cotação padrão. E aí, por consequência, o preço da ação subiu, porque o patrimônio cresceu, o lucro cresceu, né? E aí o mercado foi precificando isso. Mas quando você compara em termos de múltiplos, está igual o de antigamente. Daqui a 30 anos, pensa da seguinte forma: se o Banco do Brasil continuar crescendo 9% ao ano no seu patrimônio líquido, o novo VPA da ação do banco será altíssimo, né? Mostrando de que não existe limite. O mercado de ações projetando para o longo prazo é sempre em alta. Mas o que vai diferenciar o Banco do Brasil de ter uma alta estrutural é um boom de commodities, né? Que pode fazer aí o banco ter uma alta expressiva de resultado. E aí, ó, vamos pegar aqui só para vocês entenderem o que eu estou tentando passar aqui para vocês, pessoal. Vamos pegar aqui, ó, supor, hoje o VPA da ação do Banco do Brasil está em R$ 33, correto? Vamos supor que ele cresça para os próximos 20 anos, copiando o cenário de 2002, ó, R$ 33, e daqui a mais ou menos 20 anos, 9% ao ano, vamos colocar 8 se você quer ser aqui pessimista, né? 20 anos, o Banco do Brasil terá um VPA de R$ 153. Então, no mínimo, para ele valer metade do valor patrimonial daqui a 20 anos, ó, você pega 153 e divide por 2, é para o banco valer R$ 76, para ele ficar cotado pela metade do valor patrimonial. O que daria hoje um valor de mercado na casa de quanto? De 500 bilhões. Então, a ação pode subir pelo menos uns 500%, olhando para uma lupa de 20 anos. E para bater o valor patrimonial, a ação do Banco do Brasil, para bater o VPA daqui a 20 anos, poderia se valorizar, pessoal, em 750%, mostrando aí que o banco seria um bom investimento, olhando apenas para o critério de valorização. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Esqueça a cotação nominal, foca na parte quantitativa no que diz respeito aos múltiplos. Você não será enganado e verá a realidade, né?
o Banco do Brasil negocia com um nível muito parecido com o de 2002. E aí, se a gente engatasse um boom de commodities, com a soja subindo, com o milho subindo, é questão de tempo. Uma hora o Brasil é cíclico. Uma hora as commodities vão reagir. Você goste ou não, não importa o que a gente gosta, pessoal. O mercado não tá nem aí para os seus sentimentos. Ele é cíclico e sempre será assim. A economia brasileira só vai parar de ser cíclica se a gente tiver um controle ácido fiscal. Caso contrário, sempre será assim, mas por ser um país de commodities, ele vai ter mais volatilidade, né, em comparação com os seus pares globais. E o Banco do Brasil, por ter uma alta exposição ao agro, acontece booms de alta e booms de baixa. Nos booms de alta, em que o agro está bombando, o lucro do Banco do Brasil tende a subir muito, e no momento de baixa, o lucro do Banco do Brasil tende a cair. A única forma do investidor de se proteger é comprando barato. Eu, particularmente, dada a ciclicidade alta do Banco do Brasil, só gosto de comprá-lo quando ele está pela metade do valor patrimonial, que é o caso atual. O caso atual já está bem estressado, mas o que me encanta é que uma leve recuperação, nem precisa ser muito, uma leve recuperação já poderia fazer as ações do Banco do Brasil dispararem no médio a longo prazo. Então essa é a minha visão de Banco do Brasil. Acredito numa alta de 800%, mas ela só aconteceria se a gente tivesse um novo boom de commodities no agro ou um boom de commodities generalizado aqui na nossa bolsa brasileira. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nela, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, tá? Automatizada, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch e o ranking das ações baratas pela Magic Fórmula. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Nossa, eu gostei bastante. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, acredito na recuperação, sigo comprado e acredito que o banco voltará a ser sim um bom pagador de renda passiva. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!